nome é André Batista Neves, eu sou procurador da República e sou professor na Universidade Federal da Bahia. Vamos começar agora a nossa segunda aula do nosso último módulo, o módulo de golpe de Estado. E nessa segunda aula nós vamos ver um tipo específico de violação de direitos humanos que foi praticada, essa violação, pela ditadura militar brasileira e, para sermos justos, também por outras ditaduras militares do Cone Sul, o desaparecimento forçado. Em seguida, nós vamos examinar aqui um caso em que a República Federativa do Brasil foi condenada por práticas de crimes contra a humanidade ocorridos durante a ditadura militar, o caso Gomes Lund, o caso da guerrilha do Araguaia. Vamos começar. A Convenção Internacional para Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado foi promulgada no Brasil pelo Decreto 8.767 de 2016. Ela contém uma definição de desaparecimento forçado, que a gente já vai examinar, mas o conceito de desaparecimento forçado é um conceito que já existia no direito internacional muito antes disso. E, para o desprazer da América Latina, nós podemos dizer que foi a América Latina, foi o sistema interamericano, quem mais trabalhou com esse tema. Se nós compararmos com os outros sistemas de proteção de direitos humanos, o europeu e o africano, nós veremos que a grande contribuição jurisprudencial e doutrinária do sistema interamericano nesse tema não teve paralelo na Europa e na África. Não que isso não tenha acontecido na Europa e na África, mas por uma série de circunstâncias, esses casos acabaram sendo examinados pelo sistema interamericano com muito mais frequência e com muito mais detalhe do que nos outros sistemas. Isso só aconteceu porque nossos países sofreram com esse tipo de crime contra a humanidade. Vamos à definição. O artigo 2 da Convenção, artigo 2º da Convenção, diz que, para os efeitos dessa Convenção, entende-se como desaparecimento forçado a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado. E esse é um elemento nuclear aqui da definição, um elemento essencial. Desaparecimento forçado é perpetrado por agente do Estado ou por pessoas ou grupos que agem com autorização, apoio ou concordância do Estado. Aqui a essência é concordância. Então, você tem que ter aqui a autorização do Estado ou a atuação do próprio Estado para que haja desaparecimento forçado. E mais ainda, o Estado tem que se recusar em admitir a privação da liberdade, ou o Estado tem que ocultar o destino ou o paradeiro da pessoa desaparecida, privando-a, assim, de proteção da lei. O desaparecimento forçado, ele só se configura para efeito de direito internacional, para efeito da proteção dos direitos humanos, quando acontece tudo isso que está aqui na Convenção. Quando você tem a prática por agentes do Estado ou privados que atuam com autorização, apoio ou concordância do Estado, a recusa do Estado de admitir a privação da liberdade, a ocultação ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa. Essa infração, ela é múltipla, porque o desaparecimento forçado envolve vários outros direitos, a começar pelo direito à vida, o direito à informação. Então, a jurisprudência dos tribunais de direitos humanos reconhecem, a começar pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecem no desaparecimento forçado uma infração que é múltipla. Ao mesmo tempo, essa infração ela é permanente. Significa dizer, ela continua no tempo. Enquanto o Estado se recusar a admitir a privação da liberdade ou ocultar o destino ou paradeiro da pessoa, essa infração está em curso. E isso vai ser decisivo no caso Gomes Lund, que vamos
examinar logo a seguir. Mas gravem essa informação, que é importante. Esse tipo de infração, ele acontece e para o direito internacional de proteção aos direitos humanos, sobretudo, essa infração ela continua a acontecer até o momento em que esse destino, o paradeiro dessa pessoa que foi desaparecida é revelado para a sua família, ou revelado pelo Estado. O artigo 6º, ou 6, ele não tem o ordinal aqui na Convenção, da Convenção diz, na sua linha 1, que cada Estado parte tomará as medidas necessárias para responsabilizar penalmente, ao menos, toda pessoa que cometa, ordene, solicite ou induza a prática de um desaparecimento forçado. Tente praticá-lo, seja cúmplice ou participe do ato. Mas não é só a pessoa que comete, que ordena, que solicita ou induz. Também o superior, que tiver conhecimento de que os subordinados, sob sua autoridade e controle efetivos, estavam cometendo ou se preparavam, aqui ó, a punição da tentativa, ou se preparavam para cometer um crime de desaparecimento forçado, ou o superior que tiver conscientemente omitido informação que indicasse claramente o desaparecimento forçado, tudo isso leva à punição. Também é punido o superior que tiver exercido sua responsabilidade de controle efetivo sobre as atividades relacionadas com crime de desaparecimento forçado e tiver deixado de tomar as medidas necessárias e razoáveis a seu alcance para prevenir ou reprimir a prática de desaparecimento forçado ou deixado de levar o assunto para conhecimento das autoridades competentes. Essa convenção diz que cada Estado-parte deve garantir a quaisquer das pessoas com interesse legítimo nessa informação, como os familiares da pessoa privada de liberdade, o acesso, pelo menos, ou a seu advogado, o acesso pelo menos às seguintes informações. Primeiro, a autoridade que ordenou a privação da liberdade. Quem mandou? Segundo, a data, hora, local em que a pessoa foi privada de liberdade e foi admitida no local de privação de liberdade, que entrou no estabelecimento em que essa privação de liberdade aconteceu. A autoridade que controlava a privação da liberdade. Não só a que ordenou, mas também a que controlava. E o local onde se encontra a pessoa privada de liberdade e, no caso de transferência para outro local de privação, o destino e a autoridade responsável pela transferência. Quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Às vezes se critica, no âmbito político, a criação das comissões da verdade como sendo algum tipo de manifestação de um sentimento de revanche de quem foi objeto de perseguição durante a ditadura militar, mas entendo, é um ato de justiça, de aplicação daquilo que a Convenção diz. O familiar, o advogado, tem, nos termos do artigo 18, inciso 1, e devo lembrar a vocês que Convenção sobre Direitos Humanos vale no Brasil, no mínimo, com eficácia supralegal, então está acima de qualquer lei. O artigo 18, inciso 1, dá direito o familiar e a seu advogado de saber quem prendeu, quem mandou prender, em que lugar foi preso, quando entrou e quem manteve ou transferiu e para onde foi transferido o preso ou a presa, a pessoa que foi presa. Tudo isso é informação que o Estado tinha que fornecer para o familiar, para o advogado da pessoa que foi privada de liberdade. Há aqui, meus amigos, uma questão importantíssima que tem a ver com a humanidade. A gente falou de crimes contra a humanidade no começo. Vamos falar de humanidade na aula que passou, né? A gente falou disso. Vamos falar um pouco de humanidade aqui, né? E a gente falou lá no módulo 1 da Grécia, de Atenas,
um dos grandes dramas gregos, uma das grandes peças da Grécia, é uma peça chamada Antígona, em que há a luta genuína de uma mulher para sepultar um parente. Parente que não podia ser sepultado por ordem do rei de Tebas. E ela luta o tempo todo apenas por esse direito, para sepultar o parente. Os parentes dos desaparecidos durante a ditadura militar têm o direito, dado aqui pela Convenção, de saber o paradeiro dos seus entes queridos. Como qualquer outra pessoa tem direito, num caso de desaparecimento forçado. Esse direito, na verdade, tem um fundamento normativo, vocês estão lendo aqui. Mas tem um fundamento humano também. É necessário para que essas pessoas processem o luto, processem a perda, passar muitas vezes por essa etapa. E esse direito à verdade, esse direito à memória, também é um direito fundamental, ainda que seja um direito fundamental não expresso, ou seja, não escrito diretamente na Constituição, mas ele deriva de princípios e do regime adotados pela República Federativa do Brasil. O direito à memória, o direito à verdade é um direito fundamental. E como tal, ele deve ser protegido. Vamos seguir. Além de tudo isso, em caso de soltura, é necessário saber a data, hora e local da soltura, os dados sobre o estado de saúde da pessoa privada de liberdade e, em caso de falecimento, é necessário saber a causa e o destino dos restos mortais. A linha 2 aqui desse artigo fala da necessidade de tomada de medidas apropriadas para proteger as pessoas contra proteger as pessoas que pedem informação, né, no parágrafo 1º, e também as pessoas que participarem da investigação. Essas pessoas devem ser protegidas contra qualquer maltrato, intimidação ou punição em decorrência dessa busca de informações sobre a pessoa que foi desaparecida, que teve seu desaparecimento forçado constatado. Além dessa convenção, nós temos também a Convenção Interamericana sobre o desaparecimento forçado de pessoas, o decreto número 8.766 de 2016. Mas eu quero que os senhores e senhoras prestem atenção para um outro dispositivo aqui internacional, para um outro instrumento de proteção internacional, que também configura crime contra a humanidade em caso de violação e que também foi objeto de afronta durante a ditadura militar. É a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Essa Convenção contra a Tortura, na redação atual, é promulgada pelo decreto número 40 de 1991, no caso brasileiro. Vejam o que é que ela diz, como ela define tortura. Artigo 1º, item 1. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Ou quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, quando
quando o funcionário público instiga a isso, ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanção legítima, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Torturar é impor sofrimento agudo, físico-mental, físico-psicológico, ou dor, intencionalmente a pessoa, para obter informação, para obter confissão, para intimidar, para coagir. Quando a gente fala das violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade perpetrados nos regimes militares brasileiros, especificamente na ditadura civil-militar de 64, nós precisamos entender que esse regime, essa ditadura, se valeu sistematicamente da tortura como prática do Estado, como elemento do Estado. A ideia que estava por trás é a ideia conhecida como da segurança nacional, a ideologia da segurança nacional. Você tinha um conflito, entre aspas, não entre o Estado brasileiro e um Estado estrangeiro, mas o Estado brasileiro e elementos subversivos, eram assim chamados. As pessoas que, de alguma forma, implicavam ou traziam algum risco para o regime. Eram vistas essas pessoas como opositoras. Quer elas tenham se engajado na luta armada, no conflito mesmo contra o Estado, usando de armas, quer essas pessoas fossem pacíficas opositoras, mas vinculadas a entidades que eram consideradas ilegais, como o Partido Comunista, por exemplo, que era considerado ilegal dentro da lógica da Guerra Fria, dentro da lógica da ditadura militar. Essas pessoas foram sistematicamente objeto, por várias vezes, de tortura, de sofrimento, de dor, físico ou mental, ou os dois, para que confessassem a prática de infrações que às vezes as pessoas nem praticaram, 2, entregassem os outros implicados, as outras pessoas que participavam das organizações. Hélio Gaspari, que conta muito bem a história da ditadura civil-militar nos seus livros, conta que por volta de 75, 76, 1975, 1976, o uso do desaparecimento forçado, junto com o uso da tortura, fez com que a oposição ao regime, a oposição não legalizada na figura do PMDB, essa oposição dita clandestina praticamente desaparecesse. Mas a tortura continuou. A tortura ainda seguiu por um tempo e é possível até que se diga, claro que é necessário que se estude isso com mais profundidade, mas é possível que se diga que esse tipo de comportamento tolerado de agentes do Estado tem influenciado práticas posteriores a 88, em que a gente, infelizmente, ainda vê organismos do Estado que se valem de métodos que podem ser qualificados na Convenção de Tortura, dentro do Estado brasileiro. Por vezes se vê casos assim. O uso da tortura viola claramente direitos humanos e consiste também em crime contra a humanidade. A Convenção é de 91, mas torturas já eram praticadas antes e a tortura já era considerada crime pelo direito internacional dos direitos humanos antes disso. E a ideia aqui é de desrespeito total e completo à dignidade humana. Não por acaso, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 88, proíbe totalmente a tortura
e outros meios desumanos ou degradantes. A Constituição de 88 não tolera e não compactua com a tortura. E a apologia à tortura é tão grave quanto a tortura em si, por vezes. Porque pode passar a imagem de que esses atos podem ser tolerados pelo Estado e o Estado não pode tolerar esses atos. E não pode tolerar porque o Estado tem obrigação de cuidar das vidas das pessoas que habitam em seu território. Para encerrar nossa aula de agora, nossa segunda aula do quarto módulo, eu queria conversar um pouco com os senhores e senhoras sobre um dos casos que levou à condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Gomes Lund e outros, caso Guerrilha do Araguaia versus Brasil. Esse caso, ele é interessantíssimo pelas consequências que esse caso trouxe consigo, por aquilo que foi determinado na decisão da Corte Interamericana. Mas, antes de falar sobre isso, eu tenho que voltar ao desaparecimento forçado, e na configuração do desaparecimento forçado, e explicar para os senhores e senhoras algo que aconteceu durante esse julgamento. A gente viu que a definição de desaparecimento forçado faz com que haja desaparecimento forçado enquanto houver recusa em admitir a privação ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa. Beleza. É o que está posto aqui. Quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos apresentou o caso Gomes Lund à Corte, que é assim que funciona, ao contrário do sistema europeu, em que a própria vítima pode ir para o Tribunal de Direitos Humanos aqui no Brasil, aqui na nossa região, no sistema interamericano, a vítima não pode ir diretamente ao tribunal, à corte. A vítima ou qualquer interessado vai à comissão, a comissão faz uma investigação, faz uma apuração, e se a comissão entender cabível, a comissão provoca a manifestação da corte. E a comissão levou a questão à corte. E o Brasil se defende dizendo: isso aconteceu durante a ditadura civil-militar. O Brasil só aceitou a jurisdição da Corte Interamericana no começo dos anos 90, portanto, o Brasil não responde por esses atos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a resposta da Corte está aqui, no artigo 2º. Como a ocultação do destino ou do paradeiro das pessoas desaparecidas na guerrilha do Araguaia continuava até aquele momento, e pode-se dizer que continua até agora, então o crime ainda estava em curso, porque é um crime permanente, falei sobre isso antes, e, portanto, o Brasil podia sim ser julgado como de fato foi. Vamos voltar até o caso Gomes Lund. O que é que o caso Gomes Lund determinou? Primeiro, o caso Gomes Lund obrigou a República Federativa do Brasil a investigar os fatos, julgar e punir os responsáveis. Isso gerou uma questão a ser resolvida pelo direito interno brasileiro. Por quê? No Brasil, a transição entre a ditadura militar e a democracia foi mediada, foi feita com a aprovação de uma lei chamada de Lei da Anistia, que anistiava, ou seja,
apagava a possibilidade de punição dos crimes que foram praticados durante a ditadura militar. É algo muito controverso porque, a rigor, quem cometeu o crime contra o Estado, quem era opositor, já pagou por esse crime durante a própria ditadura militar. Com ou sem processo. Pagou por esse crime. Então a lei da anistia, a rigor, somente anistiava aqueles que usaram o Estado para praticar crimes. Porque quem estava contra o Estado já tinha sido punido. Então não tinha sentido anistiar quem já tinha pagado a pena. Mas os agentes do Estado foram anistiados. E o Supremo Tribunal Federal tinha dito que a lei de anistia era compatível com a Constituição. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no entanto, entendeu que a lei de anistia brasileira violava a imprescritibilidade de crimes contra a humanidade e, portanto, que a lei de anistia brasileira era inválida. É interessante isso, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos parece que está inventando aqui algo, mas não, isso foi exatamente o que aconteceu na Argentina. Os militares na Argentina aprovaram uma lei de anistia, mas ela foi subsequentemente julgada, declarada inconstitucional e, portanto, ela foi desconsiderada. E os julgamentos aconteceram. No caso brasileiro, houve tempo suficiente para que não houvesse esse tipo de julgamento e, mais ainda, para que o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, ao ver da Corte Interamericana de forma não muito feliz, decretasse que a lei de anistia foi adequada à Constituição da época e, portanto, não era eivada de inconstitucionalidade e nem tinha sido não recepcionada pela Constituição de 88. Fato é que a gente tem uma condenação da Corte Interamericana que obriga a investigar os fatos, julgar, punir os responsáveis. E a gente tem norma interna, estatuída, vista como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que impede essa punição. Aqui a gente tem uma questão a resolver e tomara que isso seja logo resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não foi a única determinação. O caso Gomes Lund obrigou a identificação dos paradeiros das vítimas. O Estado brasileiro tem obrigação de localizar as vítimas. Bom, aqui nós vemos aqui uma medida, aqui fica bem presente uma medida que é muito tomada em casos de desaparecimento forçado. Casos em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos estabelece como medida de prevenção e de reparação a educação em direitos humanos, sobretudo quando agentes estatais de forças armadas ou forças policiais estão envolvidos. Não é algo voltado especificamente para o Brasil. É algo que se aplica ao Brasil por causa do caso Gomes Lund, mas é algo que vai reaparecer e tem aparecido em casos de desaparecimento forçado em toda a América Latina. E aqui é curioso, porque a educação aqui se integra a uma estratégia de prevenção de novas infrações similares no futuro. A estratégia aqui é de evitar que aconteça de novo educando. Evitar mediante a educação. Para quem estuda direitos humanos, a Unesco, né, esse organismo internacional que hoje protege essencialmente patrimônio, mas foi criada em 1943 para também fomentar o direito à educação, a Unesco tem no seu programa
de fundação, na conferência de fundação da Unesco, está lá como objetivo o de educar para a paz, ou seja, fazer com que as pessoas fossem educadas para não mais irem para a guerra e irem para a paz. E esse espírito é o que está aqui por trás desse programa de educação em direitos humanos. A ideia aqui é não fazer algo pro forma, enfadonho, apenas para gastar um tempo. Aqui a ideia é fazer com que haja um efetivo respeito e mudança de pensamento de alguns integrantes das Forças Armadas que eventualmente não tenham os direitos humanos como seu principal norte. Nós sabemos que a maioria, imensa maioria dos integrantes das Forças Armadas não se enquadra nesse perfil, a imensa maioria é profissional, cônscia do seu dever e cumpridora de seus deveres, né, e respeitadora da democracia, mas a medida pelo Gomes Lund se aplica às Forças Armadas como um todo. O caso Gomes Lund também forçou o Brasil a tipificar o delito de desaparecimento forçado. Nós temos uma convenção, a Convenção Internacional e a Convenção Americana, duas convenções. Essa convenção está internalizada, mas é necessário que a gente crie também um tipo penal, um crime para o desaparecimento forçado e, o que é mais difícil, o acesso, sistematização e publicação de documentos em poder do Estado. O Estado brasileiro demorou muito para coletar os dados e elementos probatórios que foram coletados com relação aos cidadãos durante a ditadura militar. E alguns deles, boa parte deles, talvez tenha se perdido. Se os senhores e senhoras se lembrarem, os senhores devem se lembrar de um incidente que aconteceu na base aérea de Salvador, em que houve um encontro, há alguns anos, de diversos documentos queimados. Documentos esses que supostamente viriam da época da ditadura militar. Há aqui, de novo, uma questão que o Brasil vai ter que resolver e que talvez tenha se perdido, porque perdido a oportunidade de fazer isso de uma forma mais adequada, pelo decurso do tempo. Porque isso deveria ter sido feito imediatamente depois da redemocratização. A Alemanha fez isso com os arquivos da DDR, da Alemanha Oriental, logo depois da reunificação. E hoje esses arquivos estão preservados para pesquisadores, para as pessoas que tiveram os dados registrados, para quaisquer pessoas que eventualmente queiram. O Brasil foi condenado também a criar uma comissão Comissão da Verdade. E a gente já tinha lei de Comissão da Verdade, mas a ideia aqui da Corte Interamericana é deixar claro que a Comissão da Verdade era de fato necessária. E por último, o Brasil foi condenado a indenizar danos materiais e imateriais decorrentes dessa prática. Pessoal, eu ia deixar para a próxima aula, mas já que a gente começou a falar nisso, vamos aproveitar esses momentos iniciais para tratar dessas comissões da verdade. A ideia das comissões da verdade é uma ideia que se conecta a esse direito fundamental e humano, né, direito que é protegido dentro do nosso ordenamento, e humano porque ele é protegido para fora do nosso ordenamento, protegido por instrumentos internacionais, a memória e direito fundamental e humano à verdade. Se os senhores e senhoras forem até Santiago, no Chile, para o Museu de Direitos Humanos, no subsolo do museu, vocês vão encontrar uma vasta biblioteca. E nas paredes que levam para a biblioteca, vocês já vão encontrar registros das comissões da verdade que foram adotadas em diversos países do mundo que se livraram de regimes autoritários.
Comissão da Verdade não é uma invenção de brasileiro, nem de latino-americano. Comissão da Verdade é um instrumento de proteção do direito fundamental à memória e à verdade que existiu a partir do século XX em toda situação em que você tem a superação de um ciclo autoritário e a redemocratização de um determinado país. Comissão da Verdade é uma maneira que se escolhe para fazer com que o povo saiba do seu próprio passado, para não mais repeti-lo. As comissões da verdade são, por vezes, na retórica política, atacadas e agredidas porque supostamente estariam a remexer fatos do passado. Mas é para isso que elas servem, para analisar aqueles fatos, entender aqueles fatos e documentar aqueles fatos. A Lei 12.528 de 2011 criou uma comissão que é a Comissão Nacional da Verdade. Essa Comissão Nacional da Verdade publicou seu relatório final, seu extenso relatório final, e esse relatório está disponível na internet. O trabalho admirável que fizeram todos os integrantes da Comissão da Verdade, o trabalho louvável que fizeram eles, permitiu com que a gente soubesse de muitas coisas que estavam encobertas pelo passado. Mas, para além dessa Comissão Nacional da Verdade, tivemos comissões estaduais da verdade e comissões setoriais. A Universidade de São Paulo, por exemplo, a USP, teve uma Comissão da Verdade, com capítulos por unidades acadêmicas, contando tudo que se passou por lá. As comissões da verdade, elas consagram esse direito fundamental à memória e à verdade e, justamente por isso, elas devem ser entendidas como um instrumento legítimo de busca da democracia, de fomento da democracia, de apuração do que aconteceu para que não mais aconteça. E, para encerrar nosso tópico de hoje, a gente volta aqui ao começo para dizer o seguinte, que violações contra os direitos humanos ocorreram, sem dúvida, durante a ditadura civil-militar brasileira. Ocorreram como prática de Estado. Negar isso é negar, por exemplo, que a Terra é redonda. É um fato histórico, documentalmente provado. E reconhecer esse aspecto funesto da nossa história permite, ou talvez permita, que nós caminhemos à frente e percebamos o quão importante é proteger a democracia, proteger a liberdade, proteger os direitos fundamentais. Por quê? É somente conhecendo a nossa história que, como eu disse antes, a gente pode evitar que ela se repita. E mais ainda, é somente conhecendo a nossa história que nós daremos valor a ela. Muito obrigado, até a próxima aula.